para Brasília, perdão, o ministro Alexandre Padilha fala neste momento, vamos acompanhá-lo. Declaro de oposição, um diálogo, acredito, um compromisso para tratar do tema com seriedade e com celeridade, tanto na Câmara dos Deputados quanto aqui no Senado. Acreditamos que temos um ambiente muito positivo para que possa ser votado o mais rápido possível. O governo tem reforçado a importância de nos debruçarmos agora, debatermos com o Congresso, com a sociedade e votar o mais rápido possível por dois motivos. Primeiro, que a aprovação da nova regra fiscal o mais rápido possível reforça, um ambiente de estabilidade econômica e contribui para aquilo que é uma expectativa da sociedade, que o Brasil tem uma trajetória decrescente na taxa de juros, reforça o ambiente que o Brasil já vem fazendo internacionalmente com a presença do presidente Lula e de outros ministros de atração de investimentos internacionais. E também é importante esse calendário porque a nova regra fiscal influencia no debate da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que nós vamos apresentar ainda no primeiro semestre, e no orçamento para 2024, que é apresentado no mês de agosto. Então, acho que tanto a reunião de ontem quanto a reunião de hoje reforça esse ambiente positivo. Aliás, o governo tem tido no Congresso Nacional, desde o começo do ano legislativo, um ambiente muito positivo. Tudo que o governo precisou votar até agora foi votado e aprovado pelo Congresso Nacional. Seja os projetos de lei do pacote de direitos das mulheres, no mês de março, foram 12 projetos de lei aprovados entre a Câmara e o Senado, alguns já estão indo para a sanção presidencial. Seja as medidas provisórias, tudo que o governo precisou votar até agora, conseguiu aprovar nas medidas provisórias na Câmara e no Senado, inclusive modificando, aprimorando medidas provisórias do governo anterior, como, por exemplo, a medida provisória de estímulo ao setor do turismo, a medida provisória que aprimora o programa de apoio à micro e pequena empresa, a medida provisória que constrói um programa aí de combate ao assédio e ao abuso infantil, os projetos pacote de mulheres, como as medidas provisórias nós estamos aprovando na Câmara nessa semana, a expectativa de que, vindo para o Senado, também sejam aprovadas o mais rápido possível. Acho que o Brasil, no dia de hoje, com essa liderança do ministro Fernando Haddad, reforça esse ambiente de diálogo, um ambiente de construção coletiva e de compromisso com o país, né? Quero agradecer particularmente aos líderes de partidos que se declaram de oposição e que estiveram presentes tanto na reunião de hoje quanto aqui no Senado. O presidente do PP, que é senador, estava aqui presente durante a reunião, o líder da minoria, Rogério Marinho, aqui presente na reunião, o ex-vice-presidente general Mourão, mostrando claramente ontem, os líderes de partidos que se declaram de oposição presentes na reunião, mostrando um ambiente de diálogo que nós estamos construindo para o país, né? Reforçando que aquela postura de gerar conflito existia no Palácio do Planalto, no terceiro andar no gabinete do presidente da República, do governo anterior, uma máquina permanente de gerar conflitos com o Congresso, com o Judiciário, com a sociedade, governadores e prefeitos. Nós desligamos definitivamente essa máquina. E a reunião de hoje aqui no Senado, quanto a reunião de ontem na Câmara, com a presença dos líderes, inclusive de partidos que se declaram de oposição, estavam aqui presentes, dialogaram, fizeram questão de conversar, dialogar, estão dizendo que vão se debruçar melhor quando o texto chegar no Congresso Nacional, e esse debate vai ser muito importante. Para mim, o dia de hoje marca que desligamos definitivamente aquela máquina de gerar conflitos que existia no gabinete do presidente da República no governo anterior. Ministro, a gente está ao vivo aqui na Globo News. Ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, fala a respeito da reunião do arcabouço fiscal hoje em Brasília. O ministro Haddad apresentando ao Senado e também liderança do Senado. Vamos acompanhar então ao vivo de Brasília. Na reunião de ontem, com os líderes da Câmara, quanto na reunião de hoje, na minha opinião, é muito simbólico a presença de líderes de oposição na reunião de hoje aqui no Senado, dialogando, se dispondo a debater o tema. Todos eles reafirmaram um compromisso com o Brasil. Tenho dito desde o começo que esse tema do marco fiscal, ele não é um debate entre governo e oposição. Quem quiser tentar criar o ambiente de conflito que existia no país no governo anterior,
vai se dar mal, não vai ter sucesso, vai flopar, como flopou a recepção no aeroporto hoje do ex-presidente que voltou ao país depois de ter fugido do país. Flopou. Mais uma vez ele se demonstrou que é um líder de pé de barro, quando fugiu do país e agora fez uma semana inteira de mobilização, convocação e flopou a recepção no aeroporto. Quem quer construir o país estava ontem no debate amplo que nós fizemos na presidência da Câmara com os líderes de todos os partidos, estava aqui hoje na reunião, dialogando, discutindo. Certamente, quando o texto vier para o Congresso Nacional, poderão ter pontos, apontamentos, questões, isso é muito positivo para o debate. Antes mesmo dessa reunião aqui no Senado, eu estava lá no Palácio do Planalto, junto com o vice-presidente Alckmin, mantendo uma agenda que nós estamos fazendo com parlamentares, com deputados novos que estão chegando por região. Fizemos questão de fazer por região, porque os parlamentares de vários partidos, inclusive de oposição, dizem o seguinte, se é por estar, a gente se sente ainda mais valorizado de estar presente, e vários parlamentares de partidos que se declaram de oposição estavam lá e dialogando, sendo recebidos, acolhidos. Esse é o clima que nós estamos construindo no Brasil desde o dia 8 de janeiro, quando nós conseguimos estancar um golpe que estava sendo armado nesse país. E acredito que não só a apresentação pelo ministro Fernando Haddad, mas o ambiente de recepção civilizado, de diálogo, de construção de diálogo, é uma demonstração que nós viramos definitivamente a página, nós desligamos a máquina que tinha no terceiro andar do Palácio do Planalto no governo anterior de fabricação de guerra, de fabricação de conflito, e quem quiser apostar nisso vai ser mal sucedido, como foi mal sucedida a tentativa de recepção, Eu não vi carro aberto, Falaram que ia ter corpo de bombeiros, carro aberto, foi mal sucedida, flopou. Quem quer apostar nisso não vai ter diálogo mais permanente com o nosso país. Ministro, o texto vem... Ministro Alexandre Padilha falando ao vivo então em Brasília, a expectativa é que a gente possa soltar, o Ministério da Fazenda está fechando os detalhes finais, mas a nossa expectativa já no começo de abril, provavelmente já no começo da semana que vem, já venha o texto para o Congresso Nacional. Isso cria um ambiente muito positivo também de dedicação dos senadores, senadoras, deputados federais de discussão sobre o texto. E hoje o ministro Fernando Haddad ainda vai fazer uma apresentação detalhada da proposta para a imprensa e para a sociedade, para que a gente possa abrir esse debate, um debate muito positivo com o Congresso Nacional. Certamente a sociedade também vai querer debater e tem o Congresso Nacional como ambiente adequado para fazer esse debate. E qual a expectativa do governo em relação à tramitação desse texto? Estamos acompanhando o Alexandre Padilha ao vivo em Brasília. Espera um prazo para concluir essa aprovação? O governo está confiante de que o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado vão ter compromisso absoluto em se dedicar ao debate do marco fiscal e tramitar o mais rápido possível. O próprio presidente da Câmara, na semana passada, tinha dito que chegando o marco fiscal em 2 semanas vota. Então, o governo não está estabelecendo um prazo pré-determinado, mas encontrou um ambiente muito positivo, tanto na Câmara dos Deputados, quanto aqui no Senado, da tramitação o mais rápido possível do projeto. E também, por parte do presidente da Câmara, porque começa lá na Câmara a tramitação, um compromisso de a indicação da relatoria desse projeto ser um parlamentar que tenha diálogo com toda a casa, tenha qualidade para fazer esse debate. Então, achamos que tem um ambiente muito positivo para a votação o mais rápido possível desse marco fiscal, que eu quero repetir, é importante votar rápido, ter uma regra fiscal estabelecida, tanto para o ambiente econômico no país. Ele traz instrumentos claros de compromisso da responsabilidade fiscal combinada com responsabilidade social, traz instrumentos claros de medidas anticíclicas. Quando a economia está bem, não é para o governo sair gastando. Quando a economia está bem, é fundamental manter os investimentos sociais, os investimentos produtivos, mas fazer um esforço de economia, de metas de superávit, exatamente para que a gente possa equilibrar a trajetória do crescimento da dívida pública no país. Então,
Então traz instrumentos que reforçam um compromisso de responsabilidade social combinado com responsabilidade fiscal. Estamos acompanhando a palavra do ministro das Relações Institucionais. O marco fiscal é encaminhado agora, a LDO ainda está sendo preparada, mas vai ser enviada em breve exatamente para que a gente possa tramitar a lei de diretrizes orçamentárias. Já conversamos, inclusive, com a presidenta da CMO, senadora Daniela Ribeiro, tivemos conversas com o relator indicado pela Câmara, o deputado Mota de São Paulo, para que a CMO possa se instalar o mais rápido possível, se debruçar sobre a lei de diretrizes orçamentárias, vai se debruçar também sobre o PPA. O presidente Lula está construindo, junto com a ministra Simone Tebet, junto com o ministro Márcio Macedo, um instrumento participativo de construção do PPA e, obviamente, a nova regra fiscal ela influencia tanto a lei de diretrizes orçamentárias, como também ela é decisiva para a construção do orçamento que vai ser enviado em agosto, no segundo semestre. Estamos acompanhando o Alexandre Padilha ao vivo lá de Brasília, conversando com os jornalistas. Um dia importante da apresentação do arcabouço fiscal será apresentado ao público ainda e aos jornalistas pelo ministro Fernando Haddad. Ele responde neste momento perguntas após a reunião lá no Senado com o ministro Haddad e lideranças também políticas. Eu tenho certeza que Câmara e Senado vão sentar junto e o governo estimula essa construção conjunta para que ninguém saia derrotado. Não tem derrotado, não tem quem foi beneficiado ou não beneficiado. Nós vamos instalar as comissões mistas, o líder do governo do Congresso está trabalhando isso. Obviamente, até o final de junho, nós temos 12 medidas provisórias, teriam que ser 12 comissões mistas. Caso não seja possível, inclusive do ponto de vista quantitativo, instalar as 12 comissões mistas ao mesmo tempo, o governo tem como alternativa, em discussão tanto com a Câmara quanto o Senado, que algumas dessas medidas provisórias possam ser transformadas em projetos de lei de urgência constitucional, porque a tramitação é mais rápida, não precisaria da comissão mista para isso. São medidas provisórias muito importantes e tenho certeza absoluta, já ouvi isso de todos os líderes, tem compromisso da Câmara e do Senado de votar essas medidas provisórias que recriaram, por exemplo, o Ministério da Cultura, recriou o Ministério da Igualdade Racial, medidas provisórias que criam o novo Bolsa Família, garantindo R$600, mais 150 por cada criança até 6 anos de idade, mais R$50 para cada criança até 17 anos de idade, para as famílias já estão recebendo esse recurso, recriou Minha Casa Minha Vida. Hoje, inclusive, durante a reunião do Senado, os senadores da base e da oposição reforçaram a importância da recriação do Minha Casa Minha Vida, o investimento de cerca de R$10 bilhões que está sendo feito nesse ano com a recriação do Minha Casa Minha Vida, medida provisória do Mais Médicos, novo programa de aquisição de alimentos. Então tem compromisso, ouvir tanto da Câmara do Senado, de todos os líderes, compromisso com a votação do conteúdo que está nas medidas provisórias. E vamos ter uma forma mais rápida possível, né, de tramitação para garantir a aprovação desses projetos. O senhor falou que o relator na Câmara... Estamos acompanhando então o ministro Alexandre Padilha, Relações Institucionais, após a reunião do Senado. Os 503 deputados, tem muita gente que é boa de diálogo, tá certo? Então nós definimos junto um critério. Lógico, isso é construído junto com a presença da Casa, com o Colégio de Líderes, definição de alguém que possa sinalizar essa força do diálogo e alguém que contribua para algo que, na minha opinião, é fundamental. O arcabouço fiscal não é um tema que divide governo e oposição. O arcabouço fiscal é um compromisso com o país, então termos um relator que também simbolize isso é muito positivo. Certamente, tanto na Câmara quanto no Senado, acho que vamos ter pessoas responsáveis para conduzir esse debate. Dia importante em Brasília, a apresentação do arcabouço fiscal. Acho difícil porque o PL assumiu a relatoria do orçamento, né? Então, como você tem um equilíbrio de posições a serem feitas na Câmara dos Deputados quanto no Senado, particularmente na Câmara, acho difícil o PL, porque assumiu a relatoria do orçamento. Agora, eu quero reforçar, por exemplo, o deputado federal do PL que assumiu a relatoria do orçamento, um deputado de muita qualidade, o deputado Mota, lá de São Paulo. Tivemos uma reunião muito produtiva com a presidenta da CMO, senadora Daniela Ribeiro, e o deputado Mota, relator. E vamos ter, eu acho que um trabalho muito intenso da CMO a ser conduzido no orçamento, que vai ser, inclusive, influenciado pela nova regra fiscal. Acredito que a Câmara vai discutir entre hoje e semana que vem, no ambiente de proporcionalidade, né, de equilíbrio ali entre os partidos, a definição desse relator.
Ministro, ao chegar aqui no Senado, o ministro Haddad... Estamos ouvindo então Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, ao vivo de Brasília. Vamos continuar acompanhando um dia importante na capital federal. Tanto ontem como hoje, os deputados, os senadores, eles querem o texto para que essas dúvidas, os questionamentos possam ser feitos, né? Acho que no geral, a nova regra fiscal, como já disse o ministro Fernando Haddad, tem instrumentos muito importantes de controle de crescimento de despesas, para que você possa ter um ambiente de garantir sustentabilidade em relação a isso. Então, existem dúvidas de como que é a regra em relação a isso, né? Existem dúvidas, perguntas, se o governo pretende criar novos impostos. O ministro Fernando Haddad deixou explícito, orientação do ministro Fernando Haddad, da construção desde o início, orientação do presidente Lula, nós vamos garantir o equilíbrio entre a responsabilidade social e a responsabilidade fiscal do país, sem aumentar a carga tributária, sem criar novos impostos, sem aumentar a alíquota de impostos. O ministro Fernando Haddad deixou isso explícito, tanto com os parlamentares ontem, na Câmara, hoje no Senado, e ele vai poder também detalhar, fazer a apresentação mais detalhada do marco fiscal, deixar isso para o nosso ministro da Fazenda conduzir esse debate, já que ele não fez ainda publicamente, já convocou aqui agora pela manhã poder fazer essa apresentação mais detalhada, inclusive dialogando sobre as dúvidas que possam ter existido. Estamos continuando a ouvir aí o ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais. O ministro Fernando Haddad tem dito, afirmado, né, que não vai ter aumento de imposto, não vai ter novas alíquotas, nós definitivamente vamos botar o social no orçamento, garantir que esse país possa ter compromissos sustentáveis do ponto de vista social, combinando responsabilidade fiscal, e uma das formas de fazer isso é você cobrar imposto de quem já deveria estar pagando imposto e não paga hoje. Então ele deixou isso de forma muito explícita, que aquilo que o presidente Lula falava, estamos colocando o pobre no orçamento e os muito milionários que não pagam imposto na cobrança do imposto, isso vai ser feito. Essa explicação das novas... Fica a promessa então da cobrança aí em relação às grandes fortunas, a sinalização do Padilha. O ministro Fernando Haddad e toda a equipe econômica está absolutamente à disposição do Congresso Nacional. Ele reforçou isso também para participar de reuniões, debates, seminários, discussões que venham a acontecer. O presidente Rodrigo Pacheco falou da intenção do Senado em realizar uma espécie de seminário, provavelmente depois da Páscoa, no espaço do plenário, para discutir, por exemplo, a situação hoje que é desproporcional à taxa de juros do nosso país. O Congresso Nacional aprovou uma lei da autonomia do Banco Central que estabelece ali 4 objetivos muito explícitos: estímulo, fomento ao pleno emprego, suavizar a flutuação a flutuação econômica, da atividade econômica do país, efetividade do sistema financeiro e estabilidade econômica. São esses os 4 objetivos da lei da autonomia do Banco Central. Então cabe ao Congresso Nacional, nesses debates, avaliar se estão sendo cumpridos esses objetivos ou não. E o ministro Fernando Haddad, a ministra Simone Tebet, o ministro Alckmin, todos nós estamos à disposição do Congresso Nacional para poder participar aqui de discussões, de debates. Certamente, né, os relatores podem promover essas discussões, como também estão à disposição de recebê-los dos ministérios, os parlamentares, para discutir esse tema. O ministro Fernando Haddad tem desde o começo, uma parceria nossa aqui com o Ministério das Relações Institucionais, aberto o Ministério da Fazenda para receber líderes, deputados, para discutir os temas, está à disposição disso também. Muito bem, o ministro Alexandre Padilha ainda continua falando, nós vamos continuar acompanhando um dia importante, então, na apresentação daqui a pouco com o arcabouço fiscal. Nós vamos continuar agora em Brasília para conversar com o Bruno Pinheiro, que está conosco ao vivo. O ministro, portanto, fica agora a expectativa do retorno do presidente Jair Bolsonaro, né? Havia uma grande expectativa, ele retornou e chegou pela manhã aqui no Brasil, via Brasília, deixou Orlando, portanto.
E a gente percebeu também que o tom foi elevado do ministro Padilha. Quem nos acompanhou ontem, né, pôde justamente observar uma mudança e fez questão de dizer que a máquina de gerar conflitos... Eu quero ouvir o Schelp então. Schelp, desculpa de interrompê-lo mais uma vez, mas a gente observa ali até uma questão de semiótica, né, Schelp? A gente que é de comunicação, havia dois, né, Alexandres Padilha ali por causa do espelho, e ele vai ter que se dobrar mesmo para conseguir fazer tudo aquilo que ele está prometendo aí. De qualquer forma, fez questão de dizer que foi um fracasso a chegada do Bolsonaro, a máquina de gerar conflitos, então elevou o tom. Quem acompanhou o Padilha ontem conosco e hoje observa já essa presença do Bolsonaro no Brasil nesse retorno, também é sentida pelo governo e com críticas, né? Exatamente, Marcelo. É interessante porque o Padilha, ele estava falando sobre as discussões que estavam ali sendo feitas no Senado para apresentação da nova regra fiscal. Em nenhum momento o que se colocava era a volta de Bolsonaro. Então, ele incluiu esse tema ao justamente questionar ou levantar a ideia de que, neste governo, as coisas são feitas diferente. Ele estava falando justamente sobre o fato de que a discussão sobre o arcabouço fiscal se daria com um diálogo, inclusive com a oposição no Congresso, e não mais daquela forma, como ele estava dizendo, que era feito no passado, com confronto de esquerda e direita, com o chamado gabinete do ódio e assim por diante. Uma aposta arriscada, né? Porque ele põe uma crítica dura em cima de Bolsonaro, põe uma crítica dura em cima da oposição, da maneira como era no passado, e, de certa forma, aliena, né, aqueles que vão ser justamente os interlocutores na negociação para aprovação dessa reforma, né, a reforma da regra fiscal. Mas existe um motivo para isso, existe uma estratégia. E qual é a estratégia? Bom, Bolsonaro chegou e está chamando os holofotes para si. E a estratégia é tirar Lula, vamos ver se vai ser possível fazer isso, mas tirar Lula do confronto de frente com Bolsonaro, esse confronto da polarização que a gente viu no passado, e fazer com que figuras como Padilha e outros ministros ou outras personalidades aí ligadas ao PT façam esse enfrentamento, façam essa crítica ao ex-presidente que agora chega, justamente para isolar o Lula e não me permitir que Lula acabe dando holofote para Bolsonaro, como o Lula fez na semana passada, quando fez aquelas declarações desastrosas em relação ao senador Sérgio Moro. Sem dúvida, claro que nós vamos acompanhar tudo. Daqui a pouco, então, fica a expectativa da palavra do ministro Fernando Haddad da Fazenda. Ele vai fazer uma apresentação aos jornalistas. Nós vamos trazer todos os detalhes também da chegada de Bolsonaro ao país, mas